Olá, gente, sejam todos bem-vindos à nossa segunda parte da revisão de verbos. Então, ainda falando um pouquinho, sobre as flexões que o verbo possui, nós vamos falar agora da flexão de tempo e modo. São elas, infinitivo, gerúndio e particípio. Agora, o que significa cada um? O infinitivo, ele indica a ação propriamente dita, em situação do tempo. É algo que eu posso dizer assim para vocês, que o verbo ele não foi conjugado. É quando a terminação dele está em R. Olha o exemplo que eu tenho para vocês. Fumar faz mal à saúde. Tá vendo que eu não coloquei aqui? Eu fumo, ela fuma, nós fumamos. Só tá o verbo sem nenhuma pessoa conjugando. Então, fumar faz mal à saúde. Gerúndio. É a forma verbal que indica o processo que o verbo está acontecendo. Então, são as terminações em NDO. O que é isso, gente? É quando a ação ela é contínua, ainda não acabou, ela está acontecendo. Então, esse NDO, ela faz essa indicação. Olha o exemplo. A empregada serviu uma sopa fervendo. Vem do verbo ferver. Ok? Então, esse NDO me indica que aquilo ali ainda está quente, está fervendo, tá certo? A mesma coisa, estou correndo, indica que neste exato momento eu ainda estou correndo. Agora, o particípio. O que é o particípio? Indica uma ação concluída, concordando com o substantivo ou pronome que se refere. Sua terminação sempre é DO. Olha o exemplo que eu tenho. Paulo havia acendido a lareira. A lareira foi acesa por Paulo, tá certo? Então, esse acender, o verbo acender, olha aqui a terminação DO, indicando o particípio, dizendo que essa ação já foi concluída. Agora vamos ver o que é uma locução verbal. Locução verbal é uma junção de dois verbos com o sentido de apenas um. Ou seja, gente, exercem a função de um só verbo. De maneira geral, as locuções verbais são constituídas por um verbo auxiliar e o verbo principal. Vale lembrar que, como o próprio nome indica, os verbos auxiliares acompanham outros verbos principais e indicam flexões de número, pessoa, modo e tempo. Agora, olha só, vamos ver os verbos principais, a ideia central que eles indicam dentro desses exemplos. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Poderia ser apenas ainda leio aquele livro que você me emprestou. Então, eu usei dois verbos com uma função de um. Então, olha só, quem aqui é a locução verbal? Estou lendo. É o verbo principal mais o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, no caso, é o estou. E o verbo principal, lendo, porque ler é a parte mais importante desta oração. Já o tempo verbal, ele informa de uma maneira geral que o verbo expressa algo que já aconteceu, que acontece ou que acontecerá durante a fala, no momento da fala, que é chamado de presente, pretérito e futuro. Lembrando que a palavra pretérito é igual a passado. Então, olha só os tempos verbais. Quando eu digo presente simples, olha o exemplo. Amo, expressa algo que acontece exatamente no momento da fala. Quando eu digo pretérito perfeito, olha o exemplo. Amei, expressa uma ação pontual, ou seja, ocorrida em um momento anterior à fala e já finalizado. Pretérito imperfeito, amava, expressa uma ação contínua, ou seja, gente, ocorreu no intervalo de tempo anterior à fala. Pretérito mais que perfeito, amara, contrasta um acontecimento no passado ocorrido anteriormente a outro fato que também anterior ao momento da fala, ou seja, é um passado muito distante. Futuro do presente. Amarei, expressa algo que possivelmente acontecerá posterior à sua fala. Futuro do pretérito, amaria, expressa a ação que era esperada no passado, porém que ainda não aconteceu. Agora, gente,
Dentro da nossa apostila, na página 71, eu tenho um exercício que é o exercício 9. Lá, pede para que você faça um levantamento dos verbos indicados, tempos verbais e justificar o seu uso. Então, observe, a cada parte do texto que você vai estar lendo na página 68, você terá que justificar todos os verbos, né? O uso de todos eles, seja o verbo ou seja uma locução verbal, ok? Qualquer dúvida, estaremos no nosso grupo de WhatsApp toda terça e quinta-feira.